Se conseguirem, se estão conseguindo me ouvir, fala que estão. Manda um ok se o som tá bom. Oi, Jéssica, salve Maria. Beleza, pessoal, obrigado. Pessoal do Domus Day chegou. Opa, boa noite. Boa noite, irmão. Bem, Salve Maria. e aí, galera, boa noite. Tudo bem, Tudo bem com você, irmão? Tudo bem, tudo certo. Ai, ai, Beleza. grupos, hein? Oi? Muito bom unir esses grupos. Ah, com certeza. Vamos, vamos esperar terminar a quarentena para podermos realmente, né, fisicamente estarmos juntos, né? É isso aí. Só comentando agora no começo, a união dos nomes que o pessoal fez no WhatsApp. Isso ficou muito famoso no grupo do Domus Day. Sério? Ficou, o pessoal tava rachando o bico lá. Bom, apresenta o Gratia Oh, que bom. que tá na live aí, então, Rodolfo. Oi? Apre- Certo. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. É, Somos o Gracia Plena, somos um grupo de amigos que decidiu caminhar, trilhar a estrada da fé juntos, né? Nos reunimos agora, agora por conta do Covid, não, né? Mas somos um grupo que estamos reunidos e através dos estudos da vida dos santos, dos seus livros, dos seus ensinamentos, da doutrina da igreja, buscamos trilhar esse caminho, o caminho da santidade, né? Meu irmão pode apresentar o Domus. Bom, muito legal. Bom, vou apresentar mais ou menos como o aplicativo novo da nossa paróquia, a Paróquia São Sebastião de Itupeva, apresentou o Domus Day. Hum, Nós somos jovens, cuidando de jovens para que eles entrem nas pastorais, né, se insiram ao serviço da igreja, né, à messe de Deus, uhum, e é, com o intuito de ser um grupo sem participação de movimento, um grupo só católico mesmo, que já é o suficiente para a gente. Isso aí. certo. Então, vamos começar então a nossa live, né, com uma oração. Então, gostaria de pedir a todos que estão nos acompanhando que também entrem neste momento de oração conosco, porque tudo que formos partilhar aqui é um tesouro, né? Tesouro da fé, o depositum fidei da igreja, né? Tudo que nós vamos tratar aqui, não só nessa, mas em todas as outras, faz parte do mistério da nossa fé. E é o que nos leva, é a base sólida para que nós possamos ter essa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Também quero desde já, entregar nosso encontro e os próximos nas mãos de Nossa Senhora. Nós aqui que estamos tomando uma parte do nosso dia para meditarmos essas verdades que fundamentam nossa fé, a fé da igreja, a fé de 2000 anos, que
e entregar cada um que está acompanhando também o coração, né? Para que possamos acolher essas verdades e meditar para cada vez mais construirmos degraus sólidos na fé, né? É através da fé que nós crescemos na amizade com Deus. Então, desde já quero entregar nosso encontro nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Certo. Então, eu vou começar explicando, meu irmão, qual é a finalidade dessas lives, né? Maravilha. Nós estamos no mês de maio, mês que a igreja dedica em honra a Nossa Senhora, certo? E a nossa proposta é a seguinte: nós meditarmos a verdade dos dogmas de Nossa Senhora, ligando eles com virtudes que nós somos chamados a viver. Nós, como batizados, somos chamados a viver, né? Então, para dar uma introdução, eu gostaria de primeiro explicar esses dois pontos que nós vamos trabalhar nessas lives, né? O dogma e a virtude. Então, o que é um dogma? Um dogma é uma verdade revelada por Deus, seja através das Sagradas Escrituras, ou guardada pela tradição da igreja e assegurada pelo magistério. Então, quando a igreja ela proclama um dogma, ela nada mais faz do que aperfeiçoar a verdade a qual nós vamos nos referir. Neste caso, neste mês de maio, nós vamos ter esses encontros relacionados aos dogmas marianos, dedicados a Nossa Senhora. Então, todo dogma mariano, ele aperfeiçoa uma verdade que é sobre Nossa Senhora. A Duda está perguntando se a live vai ficar salva. Nós vamos disponibilizá-la 24 horas. Tá bom? Voltando aqui ao assunto. Então, o dogma, ele tem essa característica de... É como se fosse... Você tem uma verdade. E você começa a lapidar essa verdade para que ela cada vez mais se torne reluzente e aperfeiçoe o nosso entendimento para essa verdade, né? Então, os dogmas marianos, eles nos ensinam, eles aperfeiçoam o nosso entendimento sobre a pessoa de Nossa Senhora, né? Vale também ressaltar que o dogma, ele é imutável. Ele tem a característica de ser imutável. Ou seja, eu como cristão, filho da igreja, eu não tenho escolha se eu aceito ou não aquele dogma, tal dogma. Se eu me declaro filho da igreja, eu aceito ou aceito, não há discussão. Porque está relacionado à verdade. Então é uma verdade de fé cada dogma que a igreja proclama. E é muito interessante que os dogmas, eles têm essa característica de uma característica de vínculo orgânico com a vida espiritual de cada cristão.
De que forma? O cristão, quando ele caminha na fé, ele precisa de luzes. E os dogmas, essas verdades reveladas, são essas luzes que direcionam o nosso caminho. Então, os dogmas, eles são completamente importantes para nós no âmbito da fé. São as luzes que nos guiam, seja assegurado pela Sagrada Escritura, seja assegurado pelo Sagrado Magistério, né? E agora tratando da virtude, o que é em si a virtude? No parágrafo 1833 do Catecismo, lá diz que as virtudes são as disposições da inteligência e da vontade, ou seja, da nossa alma, que regem os nossos atos, que ordenam corretamente as nossas paixões e que nos guia segundo a fé e a razão. Ou seja, a virtude é o modo que a nossa alma recebe essa verdade e como nós vivemos e direciona a nossa vivência conforme os ensinamentos de Deus. Essa é a realidade da virtude. Então, uma disposição já nossa, da nossa alma para com a verdade que Deus revelou. Então, sem mais delongas, vamos já começar a nossa live. Se alguém ficou com alguma dúvida, vão colocando nos comentários, tá bom? Que depois no final vamos tentar respondê-las. Então, passo a palavra para o meu irmão para poder já começarmos essa formação. Maravilha, então. Vamos lá, galera. Tudo que eu for falar aqui, então, começando o tema, como vocês viram na divulgação, vai tomar como pressuposto tudo que o Rodolfo disse, né? E nós vamos nos deter aqui ao dogma da virgindade perpétua de Maria, né? Virgindade todos nós sabemos o que é, né? A não mácula, né, do corpo da mulher. E perpétua porque é uma coisa que foi sempre antes, durante e é para a eternidade inteiro, né? Imutável, né? Então, Maria sempre virgem. E o mais legal é que isso foi sempre proclamado pela igreja, né? A gente fala muito dos primeiros cristãos, mas também durante todos esses 2000 anos, até, na verdade, a proclamação do dogma, né? Que foram mais de 1000 anos, a tradição da igreja cultuou, né, esse dogma. Então, como o Rodolfo falou, além de aperfeiçoar, a igreja, quando proclama um dogma, ela só sacramentaliza, ela só teoriza uma verdade que já vinha assim, sendo carregada pela tradição, né? Por isso que esse pilar, esse tripé é tão importante. O Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, elas asseguram toda a verdade de fé e teorizam e colocam em prática o que a tradição sempre trouxe, né? Então, o termo aipartenos em grego significa sempre virgem, para vocês terem uma ideia de quão antiga é essa tradição, porque o grego parou de ser falado na igreja há muito tempo já também, né? Então, esse termo ele mostra o quanto é antigo. Só que esse tema, né? Na verdade, todos os temas ligados à Nossa Senhora, que são poucos dogmas se a gente for parar para prestar atenção, eles sempre foram falados, né? Principalmente a virgindade perpétua de Maria sempre foi comentado, muito comentado nos concílios, né? Então, o primeiro que se falou aí foi o concílio de Constantinopla, lá, o segundo concílio. Já se falou disso, né? A expressão sempre virgem surgiu no concílio assim, nas entrelinhas, mas aí foi sendo mais aprofundado, né? E em 1555, né, 55 anos, curiosamente, 55 anos depois do descobrimento do Brasil, foi que num concílio surgiu o dogma da virgindade perpétua e justificado com fundamentação bíblica, né? O magistério disse que, juntando todos os símbolos apostólicos, e declara fé, nós no símbolo principal, nós declaramos fé à virgindade perpétua de Maria. Quando nós rezamos, infelizmente, né, a gente não reza aqui no Brasil o creio niceno constantinopolitano.
Se vocês quiserem procurar, inclusive, Creio Niceno Constantinopolitano, conhecido também aqui no Brasil como Creio Grande, nós rezamos que nós cremos em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. E assim a gente proclama o dogma, né? Na verdade, quando a gente reza esse creio niceno, a gente proclama todos os dogmas possíveis e imagináveis, mesmo que superficialmente. A gente proclama toda a verdade de fé, muito mais aprofundadamente do que o outro, né? O que a gente reza nas missas, por exemplo, que é o creio o símbolo dos apóstolos, né? E bom, eu trouxe também para vocês, além dessa história, duas curiosidades. E, claro, eu e o Rodolfo, a gente preparou, né? A gente se encontrou, só que depois do nosso encontro, vai ser uma surpresa para o Rodolfo aí também, eu achei uma coisa muito Hum. legal sobre a virgindade perpétua de Maria. Na verdade, duas coisas que são uma só. A primeira é que isso foi muito retratado na arte, né? Todas essas coisas que não estão tão detalhadas na Bíblia, ah, os artistas, os grandes artistas católicos, eles detalharam na arte. Então, tem imagens muito lindas do pós-parto de Nossa Senhora e que a tradição, né, isso não foi proclamado pela igreja, mas a tradição diz que foi Salomé que ajudou ela no parto. Salomé é uma figura, né, que aparece, que ajudou Nossa Senhora no parto e que assegurou que Maria permaneceu virgem depois do parto. Né? Isso é muito, muito legal. Nossa. Na imagem, na figura, mostra, né, muito bem. E para você, embasbacadamente, o único lugar que eu achei uma imagem confiável mesmo da figura, né, com o link, né, para um site que é de outro país, né, que é uma linguagem nórdica lá, foi no site da Wikipédia, né? Não, nem tudo que está lá sobre a virgindade perpétua deve ser muito levado em conta, tá? Foi em outros sites que a gente pesquisou e outros lugares também que a gente pesquisou para falar sobre isso. Mas no fim da nota do Wikipédia sobre a virgindade perpétua tem uma imagem lá também falando sobre Salomé. Enfim, eu não consigo mandar para vocês aqui, mas pesquisem lá, tá bom? E é o seguinte, eu trouxe duas frases de santos que são muito antigos e geralmente esses santos eles permeavam os concílios, né? Que são Santo Agostinho e Santo Irineu e eles sempre estavam perto ali, né? Da teorização dos dogmas, né? Na teorização da fé. Então eles diziam coisas que no pensamento filosófico também contribuíam para a prova, né? Para mostragem de verdade daquele dogma. Então, Santo Agostinho ele disse: se com o nascimento de Jesus houvesse corrompido a integridade da mãe, não haveria nascido de uma virgem. E, portanto, toda a igreja professaria falsamente que havia nascido de uma virgem. Ou seja, nós não poderíamos chamar Maria hoje, com a tradição, acompanhada da tradição, de sempre Virgem Maria, né? O que já era dito na época. Então, ele disse, ó, agora a gente já proclama Maria como virgem, sempre virgem. A gente estaria proclamando falsamente durante 1500 anos se a gente não contribuísse com a tradição para proclamar esse dogma. E Santo Irineu disse que era necessário que na restauração de Adão por Cristo, a desobediência virginal de Eva fosse desvirtuada e suprimida pela obediência virginal de Maria. Então era preciso que acontecesse isso. E aí chegamos no ponto crucial desse dogma, né? No ponto em que nós entendemos que Maria, com a virgindade, permanecendo virgem, antes, durante e depois do parto, né? Isso é tema para outro dogma, eu sei, mas só para provar que Maria é a nova Eva deste mesmo jeito, né? O Padre Paulo, inclusive, cita como referência que até como um desafio e que um dos nossos coordenadores do Domus Dei tomou uma tortada na cara por causa de uma pergunta dessa, que é uma pergunta que deixa todo mundo sem saída, assim, que uma mulher que foi visitada por um anjo, estava prometida em casamento e era virgem. E sim, a resposta também é Eva, né? Eva teve essa oportunidade de obediência e não a cumpriu e precisava de que uma mulher permanecesse virgem, fosse visitada por um anjo para cumprir tudo o que Deus queria e assim também nós confirmamos que Maria é a sempre virgem e contribuímos também, né, com o dogma.
E a virgindade perpétua de Maria Santíssima é um milagre operado por Deus e um privilégio concedido e intimamente ligado ao da maternidade divina. Então, está ligado ao dogma da maternidade divina, em que nós dizemos que Maria é a mãe de Deus também. Certo. É até interessante você ter colocado essa questão dos primeiros cristãos. Estava pesquisando e encontrei a oração mais antiga que a igreja tem sobre Nossa Senhora é do ano de 250 depois de Cristo, né? E o Papa, ele convida nós rezarmos essa oração, ele convidou neste mês de maio, nós rezarmos essa oração, né? Que é: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, Ótimo. um dogma. Não desprezei nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e Perfeito. bendita. Então, os primeiros cristãos já davam esse testemunho da virgindade de Nossa Senhora. E foi com o passar dos anos instituído o dogma, né? Agora, nós vamos entrar em si na questão que vai ser tratada aqui na live hoje, né? Qual é a virtude que faz referência ao dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, né? Essa virtude que todos nós batizados somos chamados a, a cultivar é a virtude da castidade, né? Porque, infelizmente, há uma, há uma corrente de pensamento no mundo de hoje que é, Nossa Senhora ela foi casta porque era virgem. Não, não, não. Isso não pode, isso não, isso tem que, se isso está na nossa mente, isso tem que sair. Não, mas ela foi virgem porque era casta, Perfeito. né? Há uma certa diferença, há uma grande diferença, na verdade, né? Beleza. É, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, então, um escrito muito antigo, né? É o Proto-Evangelho de São Tiago, né? Esse, eu sei, é um livro que não é canonicamente aceito pela igreja, como verdade mesmo. Mas, quando nós falamos de Nossa Senhora, vários santos utilizam parte deste evangelho porque ele fala sobre Nossa Senhora, ele fala sobre a infância, sobre o nascimento e a infância de Nossa Senhora. Então, é uma grande fonte de que os santos utilizam para poder dar base para essas verdades que permeiam a nossa fé, E aquilo que a gente estava né? comentando também, né, Rodolfo? Sobre os evangelhos que não estão na Bíblia, eles, claro, não foram proclamados, né? Não foram escolhidos para estar por causa de uma prova, na verdade, como se fosse um julgamento de direito, né? Na verdade, a igreja tinha Sim, essa característica antes e ela precisava colocar evangelhos, né? Livros que contassem várias partes iguais para se provar uma verdade, né? Mas ninguém disse também, a igreja não disse, né? Como não disse não proibiu sobre o véu, né? A igreja não falou nada, sim, simplesmente isso. É, não disse que é verdade ou mentira os outros evangelhos, né? sim, Mas não tem textos comuns que provem isso. Por exemplo, esse Evangelho de São Tiago, sim, várias partes dele não são escritas por outro evangelista, né? Por outra pessoa que também escreveu a história de sim, Jesus, que combine os fatos. Ou porque isso a gente não consegue provar. Ou porque Nossa Senhora revelou a ele, contou a ele, ou foi contado, foi revelado a ele, ou porque não é verdade. Aqui a gente não pode julgar isso, né? Mas a gente coloca porque é sim, um evangelho muito conhecido e que, como você falou, trata sobre a vida de Nossa Senhora, uma coisa que é, oculta pra gente, assim, até certo ponto, né? sim, exatamente, né? E, é claro,
isso tudo é um, é um escrito que dá uma base para nós acreditarmos em determinadas verdades, Exato. né? Nesse caso, o dogma sobre a virgindade perpétua, né? Então, eu vou partilhar com todos o capítulo 7 do Proto-Evangelho, né? Entretanto, os meses iam se passando para a menina. Ao fazer 2 anos, disse Joaquim a Ana: Levemo-la ao templo do Senhor para cumprir a promessa que fizemos, para que o Senhor não reclame e nossa oferenda se torne inaceitável a seus olhos. Ana respondeu: Esperemos, todavia, até que complete 3 anos, para que a mesma não tenha saudades de nós. Joaquim respondeu: Esperemos. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: Chame as donzelas hebreias que não têm mancha e que tomem, duas a duas, uma candeia acesa e a acompanhem, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Deus. Assim fizeram enquanto iam subindo ao templo de Deus. Lá, recebeu ao sacerdote, o qual depois de tê-la beijado, abençoou-a e exclamou: O Senhor engrandeceu teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Fê-la sentar-se no terceiro degrau do altar. O Senhor derramou graça sobre a menina, que dançou cativando toda a casa de Israel. Então, olha que profundidade. Olha que profundidade. Maria, ela só foi declarada virgem perpétua porque antes ela consagrou a sua castidade a Deus. E é muito bonito esse detalhe que os pais, a conversa entre os pais, entre São Joaquim e Santa Ana, é, é, é incrível porque ele fala exatamente dessa afeição, eles retratam exatamente essa afeição que o homem tem para as coisas fora de Deus. Então por isso que ela fala, não, vamos esperar para que ela não sinta saudade de nós. Ou seja, qualquer afeição desordenada se extinguisse naquele momento, naquela entrada do templo de Nossa Senhora, no templo de Deus, né? Então, Nossa Senhora é virgem porque ela consagrou esse dom, essa virtude que ela tinha a Deus. Então, nós estamos aqui falando da virtude da castidade, né? O que é a castidade? A castidade é a virtude que faz com que as paixões se ordenem através da razão, garantindo a correta integração da sexualidade humana, ou seja, a parte biopsíquica, ou seja, entre o corpo e a alma. E isso faz com que toda essa ordenação seja voltada para uma doação mútua, né? Uma doação para as outras pessoas. Ela está ligada à virtude da temperança, mas diretamente ligada com a virtude do amor, a virtude da caridade. Então a castidade, ela tem esse impulso de ordenar essas paixões para o meu fim e unir inteiramente, de forma ordenada, o meu corpo e a minha alma, né? Então, Nossa Senhora fez essa entrega a Deus, essa oblação da sua castidade a Deus, né? A castidade, ela é uma virtude que é como se fosse uma árvore, né? Todos nós cristãos, quando somos batizados, nós recebemos todas as virtudes.
né? É como se nós recebêssemos sementes, né? Aí cada semente ela é plantada no solo do nosso coração. Aí sendo plantada, ela precisa ser cultivada, ser regada, para que nasça uma árvore e que ela frutifique. Vou dar o exemplo aqui exatamente da semente da castidade, né? Então, é necessário que nós cultivemos essas virtudes que todos nós, batizados, somos chamados a colocar em prática, a viver, né? E de que maneira nós conseguimos regar essa semente? Através da oração, da vida de oração e através da direção espiritual, para que quando essa semente se tornar uma árvore e ela der os seus frutos, a hora que o divino semeador vir ver como estão essas sementes, então ele vai recolher os frutos. Exatamente. Pegando em parábolas assim, né? Mas é aqui que tem que estar bem claro a importância da vida de oração para o cultivo dessas sementes, principalmente a semente da castidade, né? Com o pecado de Adão, nós, todos os seres humanos, tivemos esta marca, esta desordem interior, principalmente com o âmbito relacionado à sexualidade, as nossas paixões desenfreadas, todo o nosso mover biológico foi desordenado. E como é uma semente que precisa ser regada, cultivada, é extremamente necessário a vida de oração para que floresça essa árvore da castidade, né? E aí temos dois frutos, né? A castidade é uma virtude, né? Os seus frutos são depende das estações, né? Dependendo com o tempo e das estações, né? O tempo é o de Deus e as estações nunca se sabe a hora que vai ser necessário, né? Mas tem os dois estados, né? O do matrimônio, o da vida religiosa em si. As pessoas pensam que, por exemplo, por eu estar namorando, eu só preciso não ter relações sexuais, que eu estou no caminho, né? Não, não. A castidade, ela é uma semente que precisa ser cuidada, precisa ser é, regada. A castidade não é só eu não ter relações sexuais antes do meu casamento. Não. É todo um processo de purificação que nos leva a nos fazer dom ao outro, seja no estado do matrimônio, seja no estado da vida religiosa. E quando Adão pecou, teve essa desordem interior que todos nós temos. Isso é uma mancha que toda a humanidade carrega. A nós só cabe a vida de oração e o cultivo dessa semente. Exatamente. E, na verdade, é engraçado, né? Porque a modernidade ela trouxe uma, um- uma desordem tão grande. Nós estamos no auge do pecado com a modernidade. Que explicar que a grama é verde ofende as pessoas. Quer ver? A gente tá falando, a grama é verde, ok. Mas se eu falar pra você assim, o sexo não é uma necessidade vital. Tem gente que vai ficar louco comigo. Deve ter gente assistindo essa live que já tá querendo me bater porque eu falei isso. Só que as pessoas confundem, acham que o pecado da castidade é como se fosse uma gula, né? Que eu tô fazendo uma coisa aqui que é necessária para eu viver e tô extrapolando, né? E na verdade não, porque tá bom, se peca pela gula porque você exagera no alimento, mas o alimento você precisa para viver.
você para de comer, você morre, né? Esse é o outro extremo da gula. O parar de comer, né? E, e morrer de desnutrição, porque é vital, né? O alimento é vital. Agora, num matrimônio, claro, né? Não existe outro extremo da castidade, da castidade, exatamente. Só que é engraçado, porque falar que você não precisa de sexo é loucura, né, para as pessoas hoje em dia. Só que, se você compra um carro, isso vindo do Padre Paulo, né? Eu adoro esse exemplo. Se você compra um carro novinho, zero bala, e ele vem sem freio, ele tá com defeito. Então, a pessoa sem freio é uma pessoa com algum defeito. A gente chama esse defeito de pecado, né, galera? Então, é fácil entender quando é assim. Só que se você controla a gula, você controla a castidade. Na verdade, a gula e a castidade estão muito interligados. E eles têm o mesmo princípio de exagero e tudo mais, só que a finalidade é diferente, porque, como eu disse, a comida é necessária para viver. Só que nós temos o autocontrole humano, né? E aí que eu lembro de novo, só que aí de um meme do Padre Paulo, é um vídeo, claro, mas virou um meme do repolho, né? Basicamente, o Padre Paulo conta, né, a experiência dele de acompanhamento com um seminarista, e ele pergunta pro seminarista: você tem atração por homem? Aí o seminarista fala: não. Aí o Padre Paulo então fala: então você tem atração por mulher? Aí ele fala: não. Aí o padre: mas você não tem atração por nada? Aí o menino fala: não, padre, eu sou casto. Aí o Padre Paulo fala: não, você não é casto, você é um repolho. E por que eu adoro o Padre Paulo? Porque o repolho não tem alma, não tem virtude. O repolho não é uma criatura perfeita de Deus, a imagem e semelhança dele, para não ter vontade nenhuma, né? As más vontades, né? As nossas más vontades foram causadas pelo pecado e a gente tem o dever de ordená-las. E a ressurreição de Jesus permite Sim. que a gente faça isso e ainda mereça o céu, indignos que somos. Então, a gente precisa, mais ainda, por causa disso, do freio, né? Só que, vou me deter aqui agora ao matrimônio. No matrimônio, o sexo é uma necessidade, porque senão você não atinge o princípio do matrimônio, que é você ter uma família, né? Então, falando aqui até de escolha de vocação, se você está pensando em casar e tem essa visão ainda de que castidade está ligada à virgindade, você não vai ter filho, você não vai atingir o Uhum. princípio do seu sacramento. Você tem que escolher outra coisa. E por isso aqui eu quero dar uma breve explicação, até para ficar claro o exemplo a explicação do Rodolfo sobre a castidade e a diferença entre castidade e virgindade, como a castidade é aplicada às vocações, né? Então, é possível não ser virgem e ser casto no matrimônio, mas em nenhuma condição é possível ser casto e ser virgem sem estar no matrimônio, né? Então, vou falar desde o começo, desde a situação que eu estou agora, por exemplo, porque eu não sou casado, tenho vocação ao matrimônio, estou noivo, mas não sou casado. Então eu estou na castidade, estou vivendo a castidade antes da minha vocação, né? E até para as pessoas que ainda não escolheram a vocação. Todos que não têm vocação, que não a escolheram, devem permanecer em castidade, né? Inclusive virgem se a sua caminhada de fé permitiu isso, né? Então, isso tem que ser entendido, né? Como eu e o Rodolfo conversávamos quando a gente estava preparando, tem tantas outras coisas para você conhecer da outra pessoa antes de pensar em, eu tenho que me segurar aqui na castidade. Meu, pensa, é claro que a gente não é um carro, né? Mas já que eu falei do carro para dar exemplo do freio, tem tanta coisa para você ver do carro, sabe? Tanta coisa para você conhecer. E nós, seres humanos, muito mais que um carro, nós temos uma alma, entendeu? Nós temos vontades. E aí, foi que eu dei o exemplo pro Rodolfo, e aí a minha noiva que está assistindo a live vai rachar o bico, eu acho. Mas, por exemplo, futebol americano, que foi uma coisa que fez com que eu falasse pela primeira vez pelo telefone com a Júlia, né? Isso quando a gente estava
começando a se conhecer mais, assim, para eu explicar futebol americano para ela. E hoje ela gosta, ela aprende cada vez mais comigo porque ela se propôs a gostar de uma coisa que eu gostava e o assunto, né, não era o principal, né? Nem ficar falando de castidade, né? É claro que a gente deve se preocupar em permanecer castos, viver né, nossa intimidade, intimidade no sentido de se conhecer, né? Sim. Viver isso, mas estar tão bem ordenado na nossa cabeça que não é uma prioridade, não tem que ser uma prioridade no namoro, né? E até um pouco isso, não, e também eu acabei falando de mim, né, sobre o namoro, noivado e tudo mais, mas falando do namoro, né, ainda, se você está numa fase de namoro e não vive a castidade, você está sendo convidado por mim agora a começar e a começar a falar de outra coisa, conhecer as vontades da sua namorada e se submeter a vontades e a coisas a fazer que você não gosta muito, né? Tipo, é, você se preocupar em merda, tá me ouvindo? Quem tá me ouvindo? Normal. Ouvindo? A internet Alô? é muito boa aqui, gente. Vão rezando, pessoal. Posso continuar? Posso continuar? Dá um ok. Pode. Ixi. Liga o Wi-Fi e o 3G. Eu tô sem 3G, na verdade. Peço perdão aí, gente, viu? Ah, Eu não tenho 3G, velho, que me perdoe. pode continuar, irmão. Bom, só se for travando, a gente para e você continua aí. Mas pra ter essa experiência caminhando para o matrimônio. Agora, se você escolheu a vocação Uhum. para que você tenha que viver a virgindade, né? Junto com a castidade, isso também não é tarefa de se perder a cabeça, mas eu entendo que, por exemplo, para os homens é um pouco mais difícil. Então, a tarefa de ser um presbítero, você tem que levar, viver a castidade virgem para o resto da sua vida como um sacrifício também, né? E principalmente porque nós temos esses desejos, né? Os desejos existem e eles têm que ser levados como sacrifício em outras vocações, né? E também aqui quero citar dois outros exemplos, né? Que são os dois outros exemplos que as mulheres também são convidadas a seguir como vocação e tudo mais, que é a vocação religiosa, que eu particularmente gosto muito dos votos perpétuos que se faz, e o voto de castidade é um dos principais, né? E que é feito como uma entrega total e perpétua de toda a virgindade que a pessoa vive e toda a castidade que ela conservou até ali para o resto da vida dela. E também da vocação de leigo consagrado, que é uma pessoa que não é ligada a nenhuma ordem religiosa, nenhuma congregação, mas ela resolve viver para o resto da vida dela, vivendo castamente, às vezes virgem ainda, e permanecendo em castidade. Então, em todas as vocações existem tempos de castidade, né? Nas que estão fora Sim. do matrimônio, sempre. E no matrimônio há momentos em que você precisa ainda preservar a castidade, em momentos que não se é devido ao sexo. E espero que entendam quando estiverem próximos de casar, que eles são vocacionados ao matrimônio. Mas é só para que a gente entenda bem que é uma virtude, é necessária no sacramento do matrimônio,
mas que é uma coisa, uma virtude e um pecado que nós devemos nos ater tanto quanto os outros, né? E acaba virando pauta principal de alguns assuntos ligados às vocações, isso prejudica a visão que nós passamos ao mundo de que, nossa, é uma coisa que nós estamos nos degladiando, né? Inclusive, pasmem, eu estava falando para o Rodolfo isso, a melhor explicação sobre a não vontade dos padres pela liberação do sexo, sei lá como o mundo chama isso, né? O melhor vídeo que eu vi contra isso foi um vídeo do padre Fábio de Mello, né? É, falando que você nunca viu passeata de padre pedindo para casar na rua, né? Você nunca vai ver também, porque os padres se submetem a isso, né? E como eu disse para o Rodolfo, nós temos que rezar pelos padres que não conseguem, até porque eles estão errados Sim, sim, nós não temos que tirar a pena dele, né? A igreja não está errada em preservar essa particularidade da vocação. Errados estão aqueles, errados estão aqueles que estudam por anos, têm todo esse tempo de preparação aí para escolher a vocação, não ordenam bem as suas vontades ligadas à castidade, se sacramentalizam como presbíteros e acabam cometendo erros. Então, é um erro que poderia ter sido consertado em muitos anos. Né? A gente não pode tirar o erro desse padre, mas reforço aqui que a gente tem que rezar por esses maus padres e preservar sempre a visão que a igreja sabe o que está fazendo, a virgindade e a castidade das vocações. Certo? sim, exatamente. E isso é interessante nós colocarmos aqui, esse desejo que o homem tem naturalmente, né? É um desejo hoje que é desordenado, infelizmente, mas é somente com a oração e com o correto acompanhamento, uma direção espiritual que é possível ordenar, né? Porque São João Clímaco ele ensina que as paixões não são algo mal. Deus criou a paixão no homem para que exatamente com todo o sacrifício dele ele conseguisse colocar sua vida como um dom Exatamente. a seu serviço. Então, a paixão, a todos que estão acompanhando, não é algo mal. A paixão não é algo mal. Ela precisa ser reordenada. Exatamente. E nós conseguimos reordenar exatamente essas paixões somente com uma vida séria de oração, busca dos sacramentos e uma correta direção espiritual. É muito necessário isso para a vida do cristão, porque é um sério risco de que a pessoa possa, mesmo para discernimento vocacional mesmo, a pessoa pode estar com sério risco de estar numa vocação que ela não foi chamada a ser. E o primeiro princípio de uma vocação é você exatamente é, se doar inteiramente a Deus, né? Você se entregar mesmo com tudo que você é. E Deus faz de tudo que você é uma obra, a imagem e semelhança dele. E é isso que todos nós batizados somos chamados a viver. Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui. Temos 5 minutos finais, irmão. É... Pessoal, ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Isso é legal também. Eu queria comentar Se não, que ah, quando você leu esse Evangelho de Santiago, quando a gente estava preparando, eu fiquei muito, muito embasbacado, assim, eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso e até convido o pessoal a ler de novo, né? Então, se uhum, puderem, eu vou repetir aqui o que a gente pediu para vocês pesquisarem. A imagem de Nossa Senhora, né, no pós-parto, né? É, o Creio no Ensino Constantinopolitano e deem uma olhada, né, em sites confiáveis no Evangelho Apócrifo Santiago, capítulo 7. isso. E eu peço perdão aí, pessoal, antes da gente fazer uma oração final e tudo mais.
Eu peço que vocês mandem aqui, ainda dá tempo de mandar algumas dúvidas, mas peço perdão pelas falhas aí do Wi-Fi. Da- Tranquilo, irmão, isso acontece. É, Bom, acho que não há tantas dúvidas, eu acredito que ficou claro, né? O ponto que nós meditamos hoje, né? Queria agradecer a presença de todos que nos acompanharam, mas principalmente a presença do Domus Dei. É uma alegria podermos estar unidos ainda na fé, né? E, claro, né? Evangelizando, seja por qualquer meio. Exatamente. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? São Paulo já nos exortava. E isso é um impulso para nós continuarmos, né? A presença de todos os que estão nos acompanhando, os ensinamentos, essas partilhas é importante. É algo que faz com que cada um de nós é, possamos ter esse impulso de continuar, mesmo nesses tempos difíceis em que os sacramentos não são acessíveis, mas a esperança que nós temos em Deus é maior. E o amor vence tudo. Exatamente. Queria agradecer Então, irmão, o pode Graça aí falar, desculpa. também. E eu queria falar para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo a live, que quando toda essa coisa acabar, vocês vão ver muito mais esse grupo, esses dois grupos juntos, ativos aí, unindo as Sim, cidades e trazendo, né? Eu entendo que todo mundo sabe que a gente precisa de um pouco mais de seriedade na vivência católica na diocese e espero também que a gente possa trazer isso, talvez trazer de volta, mas talvez mais ainda reviver isso na nossa diocese aí, principalmente com a juventude. o pessoal mandou que tem uma pergunta. Bruno, Que, pro- eu não tô achando. Olha, se vocês verem aí, pessoal, o Bruno nos comentários, não confundam com Batórios, não, tá bom? Eles são pessoas diferentes. Ah, legal. Se pudessem falar da castração Ah, para sim. aqueles que não são mais virgens, falar sobre a misericórdia de Deus. Exatamente, né? É claro que muitos de nós, eu não me incluo nesse meio, mas nasceram em lares católicos e tudo, e alguns, né, como eu e como alguns amigos meus também, inclusive coordenadores do Domus Dei, nos tornamos católicos depois de muito tempo, né? Eu, graças a Deus, me mantenho, né, virgem até hoje, e esperando para o meu matrimônio, né? Mas entendo que tiveram pessoas na mesma situação que eu, que não eram católicas antes, que não tiveram a oportunidade de ainda serem virgens, né? Ainda preservarem o seu corpo sem mácula e, né, entendendo também que a misericórdia de Deus ela nos perdoa, assim como a misericórdia de Deus chegou a Maria Madalena, que era uma prostituta, por exemplo, né? E que se manteve casta depois, né? Depois que se converteu e acompanhou Jesus até o fim de sua vida. Certo. E também deixar claro, né, que não é porque